Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu vou ler para sua meditação em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Tudo aquilo que nós esperamos. Então nós temos que ter fé, porque é bem claro aqui na palavra do Senhor, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E nós temos vários exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que usaram a fé e receberam a vitória e alcançaram o milagre. Então, quando nós oramos ao Senhor, nós temos que orar com a certeza que nós vamos receber. Nós temos que ter certeza. Então a fé é a certeza daquilo que esperamos. Então quando nós oramos, nós temos que orar com fé. Quando nós buscamos, devemos buscar com fé. Quando nós batemos na porta, nós temos que bater com fé. Tudo tem que ser com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos grandes exemplos na Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando nós lemos a palavra do Senhor, lá no capítulo de número 5 de Marcos, capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu São Marcos, nós vamos ver um grande exemplo de fé. Uma mulher que sofrera 12 anos e gastara todos os seus recursos com os médicos na época, e não conseguir a solução do seu problema. Eu estou falando da mulher que sofria de um fluxo de sangue. Mas um dia ela ficou sabendo que Jesus estava passando ali na sua região. E ela se levantou e foi ao encontro do Senhor Jesus. Ela usou a fé, ela utilizou a fé. Ela estava excluída, ela estava isolada, mas ela usou a fé. Ela rompeu as barreiras, os obstáculos e foi ao encontro do Senhor Jesus. E ela foi determinada, com determinação, com foco, com propósito, com objetivo. Então, quando nós temos fé, nós temos certeza, nós confiamos, nós temos convicção de que tudo vai dar certo. Então, neste momento que nós estamos vivendo, é necessário utilizarmos a nossa arma, que é a fé. E quando nós usamos a fé, Deus se agrada e Deus faz o milagre acontecer. A mulher do fluxo de sangue, ela rompeu os obstáculos, ela rompeu a multidão e chegou perto de Jesus. A Bíblia fala que ela tocou na orla da veste de Jesus. Tocou lá na parte baixa da veste de Jesus e se escondeu no meio da multidão. E Jesus parou e perguntou: quem me tocou? E alguns dos discípulos perto de Jesus começaram a falar: a multidão te aperta, te oprime e pergunta: alguém me tocou? E Jesus falou: sim, alguém me tocou, mas foi um toque diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E de repente, aquela mulher trêmula, com muito medo e também temor, ela se aproxima de Jesus, ela aparece e diz: foi eu, Senhor, que te tocou. E no versículo 34 do capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu São Marcos, quando a mulher se apresentou, Jesus falou para ela bem assim: a tua fé te salvou. Olha só que mensagem maravilhosa. Aquela mulher usou a fé, porque a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a mulher esperava que ao tocar na veste de Jesus,
ela seria curada daquela hemorragia, daquele mal que já fazia 12 anos. Então ela tinha certeza e ela utilizou a fé. Ela usou a ferramenta que ela tinha. Ela usou tudo que ela tinha, a fé. Ela rompeu a multidão e ela tocou na veste de Jesus. Tocou bem na orla da veste do Senhor Jesus e foi curada. E Jesus falou assim: a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. A tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Aquela mulher foi curada ao tocar na veste de Jesus. Foi um toque da fé. Devemos tocar no Senhor, mas com fé, tendo a certeza de que vamos receber aquilo que nós esperamos, porque a palavra é bem clara, é a certeza daquilo que esperamos. Então nós temos que ter certeza que vamos receber, que vamos alcançar aquilo que precisamos, aquilo que nós desejamos. Ou aquela mulher foi curada porque ela usou a fé, e Jesus mesmo falou, dizendo: a tua fé te salvou. Então utilize a sua fé, usa a tua fé, pois o milagre vai acontecer. Nós temos um outro exemplo na Bíblia Sagrada, no capítulo 8 de São Mateus. Nós vamos ver ali a situação do centurião, que era um homem que era responsável por 100 soldados, era um oficial do rei, e ele estava com um problema na sua casa. O seu servo estava atormentado, paralítico, em cima de uma cama. E ele, sabendo que Jesus tinha entrado em Cafarnaum, ele foi ao encontro do Senhor Jesus e ele foi acreditando, ele foi tendo a certeza, usando a sua fé, de que ia receber aquilo que ele estava esperando, que era o milagre do seu servo, que estava em casa atormentado, paralítico, em cima de uma cama. E ele rogou a Jesus que fizesse algo pelo seu servo que estava em casa. E Jesus, naquele momento, falou: eu irei e curarei, eu irei curá-lo. E aquele centurião falou: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu teto, debaixo do meu telhado. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Olha que fé, olha que certeza aquele centurião demonstrou. E ele falou: eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um vai, ele vai. Eu digo ao outro vem, ele vem. Eu digo ao outro faz, ele faz. E de repente Jesus olha para a multidão, para os discípulos que estavam ali presentes, e Jesus fala desta forma: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus olhando para a multidão e diz: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aquele homem usou a fé. Por isto que Jesus falou desta forma: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E Jesus naquele momento falou assim: vai e seja feito conforme você creu. E naquela mesma hora que Jesus determinou esta palavra, seja feito conforme você creu, o seu criado foi curado em sua casa. E aquele homem agora se levanta da cama pelo poder da palavra do Senhor. Mas o centurião usou a sua fé. Ele foi crendo, ele foi acreditando, confiante de que Jesus tinha solução para o seu problema. E ele tinha a certeza, que receberia algo positivo da parte de Jesus, e recebeu porque ele usou a fé. Se você quer receber também, use a sua fé, utilize a sua fé. Jesus falou para os seus discípulos:
Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você é capaz de pedir para o monte, para ele ir de um lado para o outro. Isto se você tiver fé. Temos que usar a fé. Nós temos outro exemplo. O cego de Jericó, no capítulo 18, versículo 42 de Lucas, está registrado que quando Jesus estava indo para Jericó, ele estava passando, e aquele cego começou a clamar. Aquele cego começou a clamar em alta voz e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguns que ali passavam começavam a dizer: cala-te, não incomoda o mestre. E pedia para ele se calar, mas ele não dera ouvido àquelas pessoas e clamava cada vez mais alto, ao ponto de Jesus parar e pediu para trazer aquele cego. E quando aquele cego chegou diante de Jesus, Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? E o cego respondeu: Senhor, que eu veja. E sabe o que Jesus falou no capítulo 18, versículo 42 de Lucas? Jesus falou assim, ó: vê, a tua fé te salvou. Vê, a tua fé te salvou. E imediatamente os olhos daquele homem foram abertos, ele começara a enxergar, e ele começara a ver. Foi pela fé que ele recebeu, foi pela fé que ele alcançou. Jesus honrou a fé daquele cego, e agora ele já não é mais cego, é um ex-cego, e agora ele podia voltar para casa vendo. Aleluia! Que coisa gloriosa! Então nós devemos usar a fé, porque se usarmos a fé, Deus vai fazer o milagre. Deus vai fazer o milagre. E aquele homem começou a adorar e a glorificar a Deus, porque recebeu um grande milagre. Ele passou a enxergar, ele passou a ver. Ele agora não ia mais depender da ajuda das pessoas, ficar mendigando ali todos os dias, porque agora ele foi curado e teve a sua visão restaurada, porque ele utilizou a fé. Se ele tivesse desistido, quando as pessoas falaram para ele: cala-te, que o mestre não vai te atender, cala-te, você está incomodando o mestre, ele não teria alcançado. Mas ele persistiu, ele perseverou, ele não desistiu, porque ele sabia que aquela era a única oportunidade dele, e pela fé ele foi curado. A fé dele o salvou. É importante termos fé e utilizarmos a fé. Nós temos um outro exemplo, lá no capítulo 17 de Lucas. Nós temos um exemplo que Jesus entrou em uma aldeia e 10 leprosos se aproximaram e clamavam, pedindo ao Jesus misericórdia. E Jesus pediu que eles fossem se apresentar ao sacerdote. E eles foram, eles obedeceram. Mas no meio do caminho perceberam que a lepra já não existia, que eles foram curados pela palavra do Senhor Jesus. Então dos 10, um voltou. E aquele que voltou, ele se prostrou, ele adorou ao Senhor Jesus porque ele estava curado. Ele agradeceu e Jesus falou: foram 10. Onde estão os outros 9? Só um voltou, mas aquele que voltou estava adorando, estava glorificando. Olha o que Jesus falou no versículo de número 19 do capítulo 17 de Lucas. Jesus falou para aquele leproso que foi curado e voltou para agradecer. Jesus falou: levanta-te, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele usou a fé. Os outros 9 também utilizaram a fé, mas os 9 não voltaram. Mas aquele um voltou para agradecer. E foi por meio da fé, foi pela fé
que eles alcançaram o milagre da cura e teve a visão restaurada. Meus queridos irmãos, precisamos usar a fé, pois Deus vai me honrar e vai te honrar através da fé. Nós temos também outro exemplo de uma pessoa que usou a fé. A mulher cananeia. Ela ficou sabendo onde Jesus estava e ela foi até a casa onde Jesus estava. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo de número 15. Aquela mulher foi até onde Jesus estava e chegando lá, ela rogava a Jesus que tivesse misericórdia, pois a sua filha estava em casa e era terrivelmente atormentada, estava endemoniada. E Jesus falou que não era lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, ela insistiu e ela usou a fé e ela não desistiu. Diante da palavra que ela ouvira de Jesus, ela falou: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus, olhando para aquela mulher, no capítulo de número 15, versículo 28 de Mateus, Jesus falou: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Eu vou repetir. Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Olha só, Jesus reconheceu a grande fé daquela mulher. E a Bíblia diz que quando Jesus falou que seja feito conforme tu desejas, a sua filha foi liberta dos demônios na mesma hora. E o nome do Senhor foi glorificado. Aquela mulher não desistiu. Ela foi determinada. Ela foi tendo a certeza de que ia receber o que ela precisava, que era a libertação da sua filha. Os demônios foram embora e a filha daquela mulher foi liberta para a honra e glória do nome do Senhor. Nós temos um exemplo daqueles que pedem ao Senhor. Nós sabemos que quando nós precisamos, nós pedimos para Deus, mas nós não devemos pedir para Deus duvidando. Nós temos que pedir para Deus crendo, tendo a certeza de que nós vamos receber, de que Deus está nos ouvindo e que Ele vai nos responder. Tiago, capítulo de número 1, versículo 6, a palavra de Deus fala assim: peça, porém com fé. Nós devemos pedir com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é jogada de uma para outra parte. Então aquele que duvida é comparado à onda do mar, que é açoitado, é jogada de um lado para o outro. Nós temos que pedir para Deus, acreditando, tendo a certeza que Ele está nos ouvindo e nos dará a vitória. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, minha irmã. A vitória vai acontecer mediante a sua fé em Deus. Se você acreditar, um milagre vai acontecer. Um certo dia, em uma certa cidade, um grupo de irmãos se reuniram e agendaram o dia e horário para irem ao templo, clamar a Deus e pedir para Deus chuva, pois fazia um bom tempo que não chovia naquela região. Pois bem, chegando o dia e o horário, aquele grupo de irmãos saíram caminhando, indo em direção ao templo, com um único propósito e objetivo: orar,
clamar a Deus, pedir para Deus enviar chuva sobre a terra, pois a sequidão era muito grande. E no meio do caminho, perceberam que um menino ia levando um guarda-chuva. Então, naquele momento, o céu limpo, aí a temperatura acima de 30 graus. Não tinha nenhuma evidência de que choveria. Um sol muito forte e um menino levando um guarda-chuva seria motivo de riso, seria motivo de piadas, não é isso? Aí de repente eles perguntaram para o menino por que ele estava levando o guarda-chuva. E o menino falou: ora, nós estamos indo para o templo, cujo propósito, objetivo é orarmos para Deus mandar chuva. Nós vamos pedir para Deus mandar chuva. E se nós vamos orar e pedir para Deus mandar chuva, eu estou levando o guarda-chuva, porque quando nós voltarmos para casa, nós vamos usar esse guarda-chuva. Eu vou usar este guarda-chuva, porque vai chover. Aqueles que estavam indo e perguntaram ao menino não tinham muita certeza de que Deus mandaria a chuva. Mas o menino acreditou desde o momento que ele ouvira os irmãos agendando o dia e o horário da oração, cujo objetivo da oração era pedir para Deus mandar chuva. O menino tinha certeza. O menino tinha total confiança de que após a oração, Deus mandaria chuva sobre a terra. Então o menino estava utilizando a fé. Ele tinha certeza de que ia receber a resposta da oração. Meus queridos irmãos, nós temos que pedir a Deus com fé, tendo a certeza de que Ele vai mandar a bênção, o milagre. Assim, o que Jesus operou na vida destas pessoas que eu mencionei, porque utilizaram a fé, porque usaram a fé, Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Tenha fé, pois Ele vai fazer o milagre na sua vida. Acredita, pois o Senhor Deus que nós servimos é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abraão usou a fé, Isaque usou a fé, Enoque usou a fé. Todos estes homens usaram a fé. Abel usou a fé. Tenha fé, tenhamos fé, pois o Senhor tem o melhor para o seu povo, tem o melhor para o nosso Brasil, tem o melhor para o mundo. Aqueles que reconhecem que Deus ainda é Deus, Ele vai surpreender, pois Ele é o Deus de milagres, Ele é o Deus de vitória. Que Deus abençoe a sua vida hoje, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Deus tem algo extraordinário para a minha vida e para a tua vida. Que Deus abençoe.